Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos entrevistando aqui hoje Michel, biomédico, dono do Laboratório Matos, de análises clínicas em Piauí. E é isso, vamos começar. Então, eu vou começar com a primeira pergunta e eu queria perguntar, Michel, conte um pouco mais da sua vida acadêmica. Minha vida acadêmica. Eu sou biomédico, eu me formei em 2009, a minha formatura foi em 2009. Eu entrei na faculdade em 2001. Michel, como assim 2001 e se formou em 2009? É porque eu tranquei, gente. Eu entrei, depois eu tranquei, depois eu decidi voltar para o curso e acho que o fato de ter voltado para uma turma diferente me motivou um pouco mais. E fazer faculdade pública é um orgulho, assim, uma honra muito grande que eu tenho na minha formação. Sou apaixonado pela UESC, gosto muito da Baiana, porque eu já fiz pós-graduação aí, mas eu adoro a UESC. Gosto muito do campus da UESC, gosto muito da estrutura da UESC. Foi uma maravilha para mim. Assim, foram 4 anos, na verdade 5, né? Porque eu tenho que contar o que eu tranquei antes. Quando eu voltei, a grade mudou um pouco, então digamos que eu voltei do zero. Então, oficialmente, eu entrei na faculdade em 2004. Então, eu voltei em 2004 e, na verdade, a faculdade, para mim, foi um baque muito grande do ponto de vista de dedicação dos estudos, porque eu nunca gostei de estudar. Eu não falo isso com muito orgulho, não, tá? Mas eu tinha uma facilidade muito grande de pegar as coisas. Então, assim, eu me lembro de uma situação muito curiosa, vou fazer um parêntese aqui. Uma das matérias que vocês ainda vão pegar é uma matéria chamada hematologia. E para análises clínicas, eu não acredito, tenho certeza que é uma das matérias mais basilares assim, para a formação do analista clínico, porque leitura de lâmina se faz todo dia, não tem para onde correr. E aí, eu estava na faculdade, tinha uma professora que eu não gostava muito, não vou citar nomes porque não é ético, e na primeira prova, todo mundo, as meninas chorando, as colegas, os meninos assim com a cabeça, e eu relaxadíssimo, porque eu não sabia nada. E eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, assim, a professora, infelizmente, ela fez uma certa confusão na hora de fazer a prova. Ela quis fazer uma prova mais difícil, mas tocou em temas que ela não tinha abordado em sala. E as meninas chorando, se descabelando, e eu relaxado, cara de pau, assinei a prova, entreguei, fui no DCE, tranquei a matéria. Acabou, gente. Eu me estressava, vou morrer por isso. E aí, essa história é para vocês entenderem o meu perfil de aluno. Passou um ano, veio uma professora do Rio Grande do Sul, essa eu vou falar o nome, tá? Patrícia Marisco. Patrícia Marisco, maravilhosa, veio para a UESC, assumiu a matéria, e eu voltei, né, para pegar a matéria. E eu fiz uma das melhores notas da matéria com ela, porque a mulher é maravilhosa. Então, assim, eu sou muito cabeça fresca para essas coisas. Eu acho que a faculdade é um período importante da nossa formação, mas eu não acho que ela tem que tirar meu sono, não. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas, sabe, com responsabilidade, mas quando começa a interferir no meu emocional, eu lembro de pessoas... E eu não era meu perfil, nunca fui meu perfil, assim, apesar do laboratório conseguir me tirar um pouco, mexer um pouco com o meu emocional, enfim, mas na faculdade eu não me permitia sofrer essas coisas. Então eu sempre fui um aluno tranquilo, assim, nunca fui Caxias, mas também eu me divertia, eu gostava de avaliar os comportamentos humanos, eu sempre gostei muito dessa interatividade humana, eu sempre gostei dessa coisa. E a faculdade foi um período muito bom para mim, de amadurecimento. Peguei matérias muito difíceis, como hemato, apesar de eu ter tido a sorte de ter trancado. Você é maluco, você trancou a faculdade, trancou uma matéria, e é maluquice mesmo. E eu dei uma grande sorte de pegar uma professora maravilhosa depois. Mas eu tive matérias que eu não tranquei e foram muito difíceis, como bioquímica, por exemplo. Uma matéria extremamente difícil. Esses dias eu vi um post de Clarinha, ela postou uma foto com alguns livros e tinha um Leninger.
Eu botei a mão na frente assim, falei assim, meu Deus, o Lenin, eu não pensei que nunca mais fosse ver ele. Mas a bioquímica é uma matéria difícil. E teve outras, na UESC nós tivemos, acho que 3 matérias de microbiologia. Foi tanta coisa que eu acabei fazendo uma pós-graduação em microbiologia depois. Mas eu, assim, particularmente, eu não recomendo pós-graduação em microbiologia, a não ser que você queira continuar a carreira acadêmica. Não acho micro para a área de análises uma coisa legal. Uma matéria é um setor muito caro, muito trabalhoso e pouco rentável. Então, assim, o laboratório você não tem muito tempo de ter processos muito demorados que te tomem muito tempo, principalmente se você for 1 ou 2 biomédicos dentro do laboratório, né? Isso toma muito tempo. Só um parêntese. Eu não faço espermograma hoje no laboratório por isso. Eu sei fazer, fiz curso, adoro, mas o espermograma bem feito leva em torno de 40, 50 minutos para fazer. E definitivamente eu não tenho tempo de passar 40 minutos num teste só, fazendo um exame só. Então é um negócio que eu prefiro não fazer. Mas é isso, gente. A minha faculdade foi isso. Eu gostei muito de ter feito o ESC, adoro o ESC. Adoro muitos professores, tive experiências positivas, negativas. Tem outra história legal. Quando eu cheguei na UESC, não sei se vocês lembram, era a época 2001, era a época que começou o estudo do genoma humano. Então, a genética estava aquele rebuliço, genética, e eu fui atrás de um professor de genética para fazer a iniciação científica com ele. E o cara me jogou um balde de água fria, que eu achei ótimo, sabe? Hoje eu acho ótimo, porque eu acho que eu não ia conseguir ficar fazendo estágio com ele. E ele foi muito aberto comigo, assim, Michel, você vai lavar vidraria, você vai fazer não sei o quê, você vai anotar não sei o quê, você vai... Eu digo, cara, é muito longe do que eu imaginava que seria. É muito desemocionante, muito pouco emocionante para uma área que estava tão em alta naquele momento. Aí eu saí e, com o passar do tempo, eu não fiz iniciação científica, eu fiz uma matéria chamada citologia, e essa matéria ela me trouxe um encanto muito grande, assim. Então, eu sou apaixonado por citopatologia. Apaixonado. Não pude ainda implantar no laboratório, mas vou. E essa matéria foi a matéria que me fez falar assim, na verdade, não é uma matéria, é a professora Edjane, que é uma pernambucana arretada de gente boa demais. E Edjane me falava assim, nunca feche a porta para análises clínicas. Nunca feche a porta. Não sei o que você vai fazer da sua carreira, mas não feche a porta para análises clínicas. E ela me falava isso e acabou que eu fui aluno da matéria, monitor da matéria. Na época, eu fazia curso, então eu já estava dando aula para os meus colegas em citopatologia. Então, foi uma experiência maravilhosa. E cito foi meio que a matéria que me direcionou, né, de vez para a bancada das análises clínicas. E foi isso. A formatura foi engraçada, tudo foi muito legal. E é isso. Vamos para a segunda pergunta. Bom, quais foram as maiores dificuldades encontradas no mercado de trabalho? Ana, deixa eu te contar uma coisa. Você vai tomar um susto com o que eu vou te responder. Até medo, mas vai lá. Eu não tive dificuldade no mercado de trabalho. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. A UESC, por ser pública, eu peguei algumas greves. Eu acho que eu peguei 2 greves na UESC. E vocês já viram que eu sou relaxado. Então, deu a greve, eu fui para Jaguaquara. Eu lembro que era no meio do ano e era a época de São João. E eu piquei o pé para Jaguaquara. Só que o que acontece? Chegando em Jaguaquara, eu não me lembro exatamente quem tocou no assunto, quem falou. Acho que foi minha tia Rita. E ela que... Tu tá aqui, tu vai ficar aqui um período, por que tu não faz estágio? Eu digo, pô, é verdade, eu vou estar aqui curtindo festa, deixa eu ir, né? Durante o dia, fazer estágio. E aí eu fui pedir estágio no laboratório chamado Master Lab, em Jaguaquara. O dono do laboratório, hoje, ele faleceu, infelizmente, mas era muito meu amigo. Era um cara assim, que eu tinha
Eu olhava muito para ele como profissional. E aí eu fui lá pedir esse estágio e ele me deu o estágio lá no laboratório, enquanto eu estava de greve da UESC. Não me lembro o semestre, acho que foi terceiro semestre, quarto semestre. E aí eu fiquei 3 semanas fazendo estágio lá. A UESC retornou, eu retornei, eu me formei em um dia, 3 dias depois eu recebi uma ligação. E aí, bora? E assim, na verdade, eu não sei se isso é uma coisa normal, não sei se acontece com todo mundo isso, mas eu acho que estar no lugar certo, na hora certa, ajuda bastante. O fato de eu ter feito estágio, houve uma conexão muito grande com os funcionários do laboratório. Tudo bem que eu sou uma pessoa que chega e fala, enfim, mas houve essa conexão. Eu tenho 9 anos, eu vou fazer agora 8 anos que eu montei o Laboratório Matos aqui em Piauí, e tem 8 anos que eu falo com eles até hoje. E eu trabalhei lá, tem mais de 10 anos que eu trabalhei lá, mais de 12 anos que eu trabalhei lá. Então, até hoje eu falo com eles. Foram 2 anos que eu trabalhei lá, foram 3 semanas de estágio e quase 2 anos trabalhando lá, ou mais de 2 anos. Foi mais de 2 anos. E então, assim, eu criei uma conexão muito grande com eles, porque foi lá que eu nasci biomédico. Jorge é um cara inteligentíssimo. Jorge era bioquímico da Marinha, um cara de uma inteligência raríssima. E a gente tinha uma amizade muito legal, assim. Lógico que a gente tinha as diferenças naturais, né? Mas eu fiquei lá 2 anos e aprendi e cresci muito como profissional. Eu me lembro de uma situação engraçada, que a gente às vezes sai da faculdade e a gente teve matérias como hemato, e vocês, infelizmente, não tiveram, eu tenho certeza, pela modernidade da estrutura da Baiana, acredito que vocês não tenham tido a oportunidade, por exemplo, de contar a leucócito numa câmara de Neubauer, usando o líquido de Turk, porque é um negócio que se fazia antigamente. É muito difícil de fazer esse tipo de coisa hoje. É muito difícil encontrar um laboratório de análises clínicas que faça um microhematócrito. Você bota um tubinho fininho, pega o sangue, bota a massinha na pontinha do sangue e bota na microcentrífuga para rodar. Raro, é muito raro de um laboratório moderno ter uma microcentrífuga para fazer microhematócrito. É complicadíssimo. E eu tive a sorte de ainda pegar isso, de ainda pegar essas experiências, de contar leucócito. Eu estava contando uma vez para uma pessoa que eu fazia tempo de coagulação com agulha de crochê. Até hoje eu estou para explicar para ela como é que eu fazia o tempo de coagulação no TP, que é o tempo de trombina, né? de protrombina. Não, de trombina, do tromboplastina ativada é o TTPA. E eu fazia com agulhinha de crochê esses anos. Então, assim, foram experiências que eu tive lá no laboratório que, se eu tivesse ido para um laboratório de grande porte, eu não teria. Eu ia aprender a apertar botões e talvez, se eu não tivesse tido essa experiência lá, se tudo isso não tivesse acontecido, eu não teria a capacidade e o conhecimento de montar um laboratório, porque eu tive contato com a parte administrativa do laboratório, eu tive contato com a parte de marketing, eu mudei. Umas coisas engraçadas, depois que eu estou contando, que eu fico achando engraçado. Eu mudei a logomarca do laboratório usando PowerPoint, gente. Agora que me veio, e eu fiz uma placa do laboratório, eu consegui mudar a placa pela placa antiga. Então, assim, isso foi a minha perspectiva de mercado, sabe? A minha perspectiva de mercado foi essa. Eu consegui ter esse feeling muito rápido de ter tido a oportunidade de fazer um estágio durante uma greve e, quando me formei, fui chamado para trabalhar. Mas eu tenho certeza que, infelizmente, não é o que acontece hoje em dia. Infelizmente, o mercado de trabalho é muito duro com os profissionais. E quando eu digo muito duro, não é só o mercado na análises clínicas. Na academia também é muito difícil você ser selecionado para pegar bolsa. Eu tenho alguns amigos que são bolsistas e eu sempre ouço muito. Infelizmente, a gente está num momento político ruim para a ciência, né? A ciência, ela foi colocada de lado, e todos os processos que envolvem ciências foram deixados de lado, inclusive a pesquisa.
Os investimentos em pesquisa foram destruídos praticamente. Como é que um profissional que trabalha de academia, trabalha na academia, fazendo mestrado, doutorado, ele depende da bolsa para sobreviver. Ele não tem outro emprego, o emprego dele é aquele. Então, se um governo federal decide começar a cortar bolsas de estudo, não tem pesquisa, essa galera é obrigada a se sustentar. É obrigada a se sustentar e a correr para outras coisas. E essa coisa do obrigado a se sustentar, inclusive, é um ponto importante na discussão antiga e que a classe biomédica ainda passa, que é acerca do salário base do profissional biomédico. Né? Eu me lembro que, na época que eu estava para me formar, aconteceu uma situação muito curiosa na região de Ilhéus. Na minha época, aconteceu essa situação, né? Que gerou uma certa revolta com alguns colegas. Sim. Que surgiu uma vaga de emprego em um laboratório em Ilhéus e ofereceram R$ 800 para o biomédico. E, na época, o salário habitual já não era esse, já era, acho que, 1.200, na época, há 10, 12 anos atrás. E ofereceram 800. E, não, ninguém vai aceitar isso aqui, não, gente, é um absurdo. E aceitaram. Isso era para falar, eu queria falar esse exemplo, para falar de como é importante que a categoria se mantenha unida, porque é assim que outras categorias conseguem um salário melhor. Eu conheço casos de profissionais médicos 5, 6 médicos que trabalhavam em determinada cidade. A prefeitura atrasou o salário de 2, os 5 se picaram da cidade. Foram embora, picaram a mula. Então, tipo, isso é corporativismo. E, infelizmente, a biomedicina ainda não tem que aprender muito isso ainda. Mas é isso. Resumidamente, eu não sofri muito com essa coisa do mercado de trabalho por conta dessa grande sorte que eu dei, né? De fazer estágio no laboratório, de ter essa química com todo mundo e, ao me formar, eu saí já trabalhando e depois eu que decidi sair de lá, fui para outro lugar, trabalhei em mais 2 laboratórios depois, e aí nasceu o Laboratório Matos há 8 anos atrás, no dia 4 de agosto de 2014. E estou eu aqui até hoje. O que o senhor acredita que é essencial para ser um ótimo profissional na sua área de atuação? Ser multi. E quando eu digo ser multi, quem opta por trabalhar na análises clínicas tem que saber um pouco de tudo. Por isso que eu falei sobre a especialização em micro, que eu me arrependi de fazer especialização em micro, porque eu acho o micro uma área maravilhosa, mas se você for atuar em academia e tal e tal. Mas não tem jeito, a gente tem que conhecer um pouco de tudo, de uranálise, de parasito, de bioquímica, de hemato, e você tem que conhecer na prática tudo isso, né? Fazer tudo isso. Leitura de lâmina, de citologia, escarro, cara, não tem jeito. Vai trabalhar na análise clínica, você tem que rodar por todos os setores, você tem que saber fazer um pouco de tudo. E eu vou até além. Conhecer um pouco mais além da parte técnica. Tentar se inteirar um pouco. Como é que você pede esse material? Pede de quem? Quanto custa? Pede quantos? Entender a questão do faturamento. Lógico que não é todo lugar, não é todo laboratório que vai te dar essa oportunidade de conhecer a parte financeira do laboratório. Mas, se na sua cabeça, né, faz sentido para você, no futuro, montar um laboratório, então faz sentido que no estágio você procure por essas informações. Você veja como é que funciona. Quando eu fui montar o laboratório, eu tinha o nome de todos os fornecedores. Eu sabia de comprar tudo. E facilitou para mim. Eu sabia, muitos desses fornecedores não estão mais comigo hoje, né? Porque a coisa vai afunilando, você vai melhorando. Uma coisa que aconteceu com o Laboratório Matos, por exemplo, é que eu parei de comprar poucas coisas em lugares diferentes.
eu opto hoje em comprar muitas coisas num lugar só, porque o frete dessas coisas é caro. Então, eu opto sempre em comprar muitas coisas, tubos, seringas. Seringa, eu falei seringa por força do hábito, mas a gente não usa mais seringa. Algodão, álcool, enfim. Eu tento comprar o material geral de laboratório num lugar só. Outra coisa que eu acho importante também, Lucas, e análises clínicas, ela começa no atendimento. A análise clínicas ela começa no atendimento. Então, inevitavelmente, o profissional biomédico ele que vai atuar com análises clínicas, eu acho que seria legal que ele se interessasse por gente e aprendesse a colher sangue. Por que eu estou falando isso de maneira assim, né, pontual? Porque eu conheço uma cacetada de profissional biomédico que não colhe sangue. E a coleta de sangue é o primeiro passo da análise clínica. É onde tudo acontece, é onde tudo começa, onde todo o processo, a sequência de tubos, o que vai fazer, qual exame vai fazer, se precisa de alguma orientação antes, e essa orientação tem que ser dada lá na informação e não cá na coleta. Então, tudo isso o profissional biomédico tem que saber. Essa professora que me incentivava a não deixar para trás as análises clínicas, ela falava isso, a gente tem que saber tudo, porque um dia a gente vai ter que ensinar tudo. Um dia, quando você puder montar o seu laboratório, você vai ter que ensinar para um técnico como é que faz a coleta da maneira que você sabe fazer. Você é o profissional. Você tem um nível superior, você tem a formação naquilo. Então, você tem que estar preparado para ensinar para aquela pessoa como é que vai fazer. Isso vale para tudo. O atendimento. Vale para atendimento. Rapaz, a quantidade de pessoas que eu vejo reclamarem de situações de atendimento, eu não vou citar laboratório especificamente, mas situações de atendimento em clínicas, em hospitais. Quem precisou já de hospital aqui em algum momento deve ter percebido uma dificuldade das pessoas. E isso é falta de informação do profissional, é falta de capacitação. E o profissional biomédico ele precisa saber fazer para poder instruir, para poder capacitar os outros, para uma pessoa, quando chegar na sua empresa, ser bem atendida, bem recebida, a coleta não furarem a pessoa 10, 15 vezes para achar uma veia. E tudo isso é fundamental. Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo dentro do laboratório. E entenda, não é saber, assim, pejorativamente falando, não. É saber fazer, é saber mesmo a coisa, é você ter autoridade naquilo. Não estou dizendo que você tem que ser doutor em todas as áreas, não. Mas você ter o conhecimento que te permita dizer assim, não, assim está errado. Não é assim que eu quero que faça. Não é assim que eu quero que você receba o paciente. Não, a agulha está errada, não é esse ângulo aí que você está botando, é 45 graus. Não, a ordem do tubo não é essa, a ordem do tubo é outra. Você tem que saber fazer para poder ensinar. A próxima pergunta é: quais são os pontos positivos e os pontos negativos que você enxerga tanto das análises clínicas quanto de ter um laboratório de análise clínica? O ponto positivo é que a empresa é sua. Você não é mais funcionário. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses rapidamente. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, ser dono é uma maravilha. Ser dono de laboratório é mara. Você é o primeiro a sair, você é o último, você é o primeiro a entrar e o último a sair. Todas as responsabilidades são suas. É seu nomezinho que vai lá no laudo, é seu nomezinho que está lá na frente do laboratório. Então, quando alguém tem algum problema, é você que procura. E outra coisa, isso que eu acabei de falar com o Lucas, de saber tudo um pouco, é bem estressante. Mas eu prefiro passar por tudo isso e ter a minha empresa, porque, como eu sempre fui muito Caxias, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, Caxias, é aquele profissional que é muito correto em tudo, é o primeiro a chegar, eu sempre fui. Então, tipo, eu sempre dei muito duro por onde eu passei. Então, já que eu vou dar duro onde eu passei para os outros, deixa eu dar duro para mim. Então, é para mim que eu estou dando duro. Então, assim, o lado bom é esse. Apesar da dificuldade, não é fácil ter um laboratório de análise.
o que é difícil, o que é difícil ter laboratório de análises clínicas. Eu acho que o que é bom também é difícil, né? O lado negativo é isso, é o estresse, lidar com pessoas o tempo todo e você ter que saber o que fazer, o que falar, você ter que ser muito atinado nas reações que você vai ter, porque situações das mais diversas vão acontecer. E você precisa ter paciência, você precisa ter um autocontrole para reagir, porque você está lidando com a saúde dos outros. Então, do mesmo ponto que é bom ter a empresa, ser minha empresa, e eu ter uma vida melhor do que eu teria se fosse só funcionário, isso tem um custo. Não é fácil, não é barato, não é simples. Existe uma dificuldade muito grande de manter um laboratório de análise clínica, lidar com tudo isso o tempo todo, lidar com variações de preço, lidar com as condições das pessoas, porque a gente tem que pensar nisso. Um profissional que monta uma empresa, seja ela qual for a área, e ela não pensar nas condições do público que ela vai atender, é uma pessoa desconectada, desligada da realidade. Por exemplo, nós estamos vivendo uma realidade social, financeiramente falando, difícil hoje. Eu não posso não pensar nisso quando eu penso no valor do laboratório, no custo para o paciente. Eu não posso deixar para lá. Tipo, isso aqui vai me custar R$10, então eu vou botar 30% aqui em cima e é isso. Tá, mas e o paciente? Ele pode pagar por isso? Ele consegue pagar por isso? Hoje, no Laboratório Matos, 95% do meu público é particular. Não sei se por reserva de mercado, mas eu só consegui um plano de saúde aqui, credenciar o laboratório em um plano. E então eu vivo muito essa realidade do paciente. Então eu não posso pegar meu preço e botar lá para cima. Não é simples assim, né? Então uma série de outras coisas tem que ser pensadas. E é difícil por isso, por ter que tomar decisões o tempo todo, ter que resolver coisas o tempo todo, ter que pensar com a cabeça do médico o tempo todo, e isso não é fácil, gente. Porque os caras, definitivamente, eles não estão nem aí para o profissional da análise clínicas. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui na cidade de Piauí, é muito corriqueiro os laboratórios não incluírem o exame ou não colocarem o resultado do exame que o médico pediu. E, então, está na ponta da língua do médico dizer culpa do laboratório. Culpa do laboratório. E desde que eu montei o laboratório em 2014, eu fiz questão de ter um sistema, um software, que me permitisse diminuir a margem de erro de processos laboratoriais. De processos como esse, por exemplo, de dizer assim, o médico mandar para o paciente, já aconteceu já aconteceu isso várias vezes no laboratório, várias. Vocês deixaram de fazer o exame. É? Espera aí. Aí eu vou lá dentro, pego o pedido original dele, aqui, tiro a cópia, aqui, manda para ele. Fiz isso tantas vezes, que já tem mais ou menos uns 6 meses que nunca mais ninguém disse para mim que fui eu que esqueci de fazer o exame. Mas tem 8 anos eu fazendo isso. Então, lidar com essa reação é complicadíssimo. E isso é prática, tá? Um resultado de HIV positivo nós tivemos no laboratório. Não vou citar nomes porque não é ético, né? Lógico. Mas eu posso contar a história para vocês. E o que o laboratório faz? Antes de liberar esse resultado, o laboratório chama o paciente e faz uma nova coleta e faz um novo método, que é assim que preconiza a legislação, né? O resultado tem que ser liberado com 2 métodos diferentes. Então, a gente chama o paciente, a gente geralmente não conta para o paciente imediatamente o que está acontecendo, e só depois é que a gente libera o resultado. Só que era a época de pandemia, e eu não li nenhum estudo ainda sobre isso, mas já tinha lido estudos no passado sobre Zika, sobre H1N1, da possibilidade de haver uma reação cruzada do vírus com o teste, e dar um teste positivo no primeiro método e no segundo dar negativo. E aí veio um segundo método, só que Michel costuma liberar os dois métodos para a médica pegar os 2 métodos e ela entender o que aconteceu. Resumidamente, o segundo resultado saiu, confirmando que a paciente não tinha HIV. A médica disse, está errado esse teste, porque o primeiro estava dito positivo, o segundo estava dito insatisfatório, e o terceiro, que era o confirmatório,
estava dizendo negativo. Ela leu o primeiro, leu o segundo e disse que o laboratório está errado. A paciente veio no laboratório e disse, você está errado. Eu digo, está errado porque seu resultado é negativo. E a médica disse que o laboratório estava errado. Então, assim, são coisas que... E outra, o paciente, quando chega para você, como profissional, o paciente está desesperado, porque imagina uma mulher casada. Imagine uma mulher casada com resultado de HIV positivo. E aí? Então, assim, a gente tem que estar preparado para atender, para lidar com pessoas. É inevitável que isso aconteça. Você vai lidar com... Por isso a faculdade também é tão importante, porque a gente vai criar relações com colegas, com professores, e torçam para que vocês tenham dificuldade nesses processos, porque é bom, faz parte do amadurecimento para a formação cá no mercado, né, no trabalho. Se pudesse definir a biomedicina no passado e hoje, em 3 palavras para o senhor, quais seriam e por quê? 3 palavras. Definir a biomedicina em 3 palavras, do ontem e do hoje? Do ontem, desafios, muitos desafios. Do hoje, boas perspectivas. Boas perspectivas. Por quê? Porque a biomedicina, com o passar dos anos, os profissionais da biomedicina estão aparecendo mais, né, para o mundo. E isso chama a atenção do mundo para os profissionais de biomedicina. Um parêntese, mais um. A maioria dos colegas da turma que eu me formei foram para a academia. E muitos deles foram para a USP. E a USP e outras faculdades do Sudeste adoram profissionais biomédicos como pesquisadores. Eles são apaixonados. Eu me lembro de uma situação muito curiosa que aconteceu nessa época, que eu quase tive contato com a USP, eu estava me apaixonando pela citologia. Eu fiz uma prova de seleção para o curso de inverno em patologia deles. E eu passei em primeiro lugar, mas eu não pude ir. Não pude, infelizmente. E os meninos que foram, todo mundo estava querendo... que todo mundo queria te conhecer, queria saber quem é o biomédico, não sei o quê. Então, assim, eles têm esse entendimento já, e não é de agora, é de muitos anos atrás, da importância do biomédico para a pesquisa. Só que o mundo ainda não conhecia, o mundo ainda conhece pouco. Então, profissionais têm surgido no mercado, né? A Jaqueline, por exemplo, eu vou citar a Jaqueline porque foi que me veio à cabeça agora, mas colegas de turma, por exemplo, que eu me formei, estão nos Estados Unidos, estão em Boston, estão no Canadá, estão em centros médicos importantes, centros de pesquisa importantes mundo afora. São profissionais biomédicos formados aqui no Brasil. Então, assim, o profissional biomédico tem uma perspectiva muito legal para o futuro, porque a pesquisa científica ela é fundamental, gente, para tudo. Nós passamos por uma experiência dessa agora. E eu tenho certeza que muitos profissionais biomédicos estão envolvidos lá. Eu falei há uns minutos atrás sobre o genoma humano, lá em 2001, quando estava começando, muitos profissionais biomédicos envolvidos com essa pesquisa do genoma humano. Acho que até a Jaqueline, se eu não me engano, não sei se Clarinha pode me dizer, me confirmar isso, mas eu acho que a Jaqueline ela fez parte desse estudo do genoma humano. Então, assim, da biomedicina de 15 anos atrás, muitos desafios. A biomedicina de hoje, ótimas perspectivas, por essa questão do aparecimento dos profissionais, né? Da visualização da mídia dos profissionais. Os profissionais estão sendo olhados, as pessoas estão sabendo quem é o biomédico. Quantas vezes vocês não ouviram, e profissionais de 15, 20 anos atrás, com certeza, ouviram muito mais que vocês, o biomédico faz o quê? É médico? E hoje, com certeza, muito menos dúvidas sobre o que faz um profissional biomédico. E isso é muito legal. Agora, a última pergunta. Quanto o senhor investiu para abrir um laboratório? E quando foi que começou a gerar mais lucro? Em dinheiro ou em suor? Se quiser comentar dos dois.
Na época, eu acredito que tenha girado em torno de 100 a 120 mil reais. Pode ser menos? Pode. Dá para ser menos? Dá. Daria para ser menos. Hoje eu não sei. Hoje eu acho que não. Mas, na época, eu poderia ter feito por menos. Mas eu sou meio cri-cri. Então, quando o processo financeiro começou, eu tinha na minha cabeça algumas coisas que eu queria fazer. E eu não abria mão daquelas coisas. Então, eu estipulei um valor. Agora, para eu chegar nesse valor, foi banco, foi família. A família ajudou também, porque o banco não libera o valor todo, enfim. Então, assim, foi em torno de 100 a 120 mil para montar o laboratório todo. E não foi de uma vez, lógico que isso foi ao longo do tempo. E eu queria fazer uma observação aqui importante. Se eu não tivesse uma profissional biomédica do meu lado, eu não teria conseguido montar o laboratório. Porque fazer o laboratório, com o meu conhecimento, né, o meu conhecimento de ter passado por vários laboratórios, de ter uma visão diferente desses vários laboratórios, me ajudou a montar o laboratório. Mas a existência do Laboratório Matos hoje, ela acontece nesses últimos 8 anos, e eu não tenho a menor dúvida disso. Se eu não tivesse Carol do meu lado fazendo isso, eu não teria conseguido. Porque Carol, aqui dentro de casa, é minha esposa, mas lá dentro é uma das maiores profissionais que eu já vi trabalhar em laboratório. Carol tem muita parte nessa construção, muita parte, assim. Carol trabalhou muitos anos em um laboratório que foi um dos maiores laboratórios do sul da Bahia, que é o LAP. E Carol não gosta muito de falar, Carol não é dela. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ela é totalmente oposto. Mas, do ponto de vista de trabalho técnico, é um absurdo. Vou fazer só um parêntese, mas Carol lia 100 amostras de fezes por dia, tá, gente? Lá no lápis. Eu nunca consegui ler 30. Então, assim, se não fosse Carol me auxiliando, me ajudando, eu não teria conseguido. E nós ficamos dentro do laboratório sozinhos, totalmente sozinhos, para tudo, por 3 ou 4 anos, não foi, Carol? 3 ou 4 anos. Tudo. Limpeza, atendimento, realização de exames, coleta de sangue, tudo que se passa dentro do laboratório. Foram 2 profissionais durante 4 anos. Depois que as coisas começaram a melhorar, que nós passamos por muitas dificuldades no começo, medo do laboratório fechar era constante, porque como eu tinha me preparado também estudando outras áreas, né? Eu tive que estudar outras áreas, né? Apesar de ter tido contato com o laboratório, mas eu fiz curso de finanças, eu fiz curso de gestão laboratorial, eu fui correr atrás disso. E as estatísticas não saíram da minha cabeça, de estatísticas tipo, as empresas que abrem com 2 anos fecham. Isso eu estava martelando na minha cabeça o tempo todo, gente. Essas estatísticas do Sebrae, quando a gente vai fazer os cursos lá, o Sebrae passa para você essas estatísticas. E isso fica na cabeça da pessoa o tempo todo. Ai, meu Deus, a gente tem 1 ano. Aí, quando chega 2 anos, bom, essa estatística dos 2 a gente já passou, mas tem aquela outra, que é a estatística da empresa familiar, que com 3 anos fecha. Aí a gente sobreviveu aos 3 anos. E você tem que conviver com tudo isso. Até essa preocupação só acabou na minha cabeça depois do 4º, 5º ano, quando eu comprei um equipamento de bioquímica. Porque eu usava um equipamento pequenininho, um semiautomático. O Carol saía do laboratório, às vezes, 8, 9, 10 horas da noite. Porque quem não conhece o equipamento semiautomático, ele faz um exame de cada vez. Ele não é como o equipamento de bioquímica, que você bota as amostras lá, bota os reagentes lá, dá o start e você vai fazer outras coisas. O semiautomático, ele faz um de cada vez. Então, se você tiver 10 glicose, ele vai fazer uma de cada vez. Aí depois você vai fazer os 10 colesteróis, um de cada vez. 10 triglicérides, um de cada vez. 10 ácidos úricos, um de cada vez. Então, o cara sai lá 10 horas da noite. Muitas vezes aconteceu isso. Não é fácil. Não foi fácil. Não tem sido fácil. Mas é gratificante. Agora nós estamos terminando uma reforma do laboratório de ampliação. O laboratório está ficando muito bonitinho.
E lidar com o filho, né? O laboratório é um filho para a gente, porque literalmente fez a gente perder noite, fez a gente passar raiva, porque filho passa raiva, viu, gente? Eu não tenho filho, não, mas né, físico, de carne e osso, mas tem aquele lá que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dá uma dor de cabeça danada no trabalhar, mas assim, é gratificante você trabalhar numa coisa que é sua, que é sua cara. Você entra e sai e você fala, poxa, isso aqui tem a minha cara. Parece com o que eu penso, parece com o que eu imagino que seja análises clínicas. Eu trabalhei em laboratórios que as pessoas tratavam os outros como números, não queriam proximidade. Você conversa demais com o paciente na coleta. Eu converso muito com meus pacientes hoje. Converso, porque é lá na coleta que eu descubro algumas coisas que lá na recepção ele não fala. Às vezes, já aconteceu diversas vezes, do paciente vir fazer glicose, colesterol, triglicérides. Ele chega para mim lá dentro e fala assim, doutor, eu não queria falar lá fora não, mas o senhor pode acrescentar VDRL para sífilis? O senhor pode acrescentar HIV, que eu não queria falar lá fora? Aí ele volta, e eu vou lá no computador, e eu adiciono para ele, ele paga para mim aquele exame que ele não quis falar para a minha secretária, para a minha assistente lá, para a minha recepcionista. Então, é muito importante que você tenha o entendimento de que é difícil, mas é gratificante. É seu, é a sua cara. Então, é isso. O grupo queria agradecer por você se disponibilizado para estar aqui com a gente compartilhando essa experiência. Foi, assim, para mim, particularmente inspirador. Que bom. Acho que aí essa parte do final, quando você falou do início, de que foi importante ter uma pessoa ao seu lado, deu para ver no seu olhar a sua paixão pelo seu laboratório, a sua paixão pela pessoa que ficou ao seu lado, que está ao seu lado até hoje. Essa paixão pelo que você está fazendo, que traz essa felicidade, né? Há um ditado por aí que diz que se você trabalha com o que você ama, você não trabalha de verdade. Você está fazendo o que ama e recebendo uma bonificação por isso. Aline, isso é bonito e é muito romântico, mas o trabalho é duro, viu? O trabalho é duro, mas... Aline tentando ajudar. É muito bom saber que, apesar do trabalho duro, ainda assim dá para tirar coisas boas. Sim. E você tem uma vida assim relativamente melhor, sabe, do que você teria se tivesse. Porque eu não falei assim. Esses dias eu postei um vídeo sobre conquistas e sucesso. E eu achei muito legal a frase que usaram no vídeo. Sucesso é quando os outros te aplaudem. Quando os outros aplaudem você, aí é sucesso. E conquista é quando você aplaude você mesmo. Você faz e é muito mais gostoso assim, sabia? Então, o laboratório é a minha vida pessoal, a de Carol, e as conquistas que nós temos através do laboratório são muito, muito legais. Saber que é o laboratório que está me dando isso, sabe? De ter um celular bom, de ter um computador bom, de ter meu carro, de ter minha casa. Eu sou colecionador de carrinhos, então, em outra oportunidade, eu mostro. Então, tipo, são coisas que o laboratório me dá. Poder viajar, tudo bem que é só uma vez no ano que eu consigo sair do laboratório, mas eu viajo graças ao laboratório. E ter uma vida tranquila, sabe? Assim, graças a Deus, a gente não passa aperto financeiro, apesar das dificuldades gerais. Mas eu sei do valor disso porque é diário. O laboratório abre 6h30 da manhã, eu chego 6h20 com o Carol lá todo dia. O laboratório fecha 5h30, a gente sai depois. Há 8 anos. Então, quando vem a conquista, você fala assim... Agora mesmo, alguma pessoa chegou para mim e falou assim... O senhor está feliz com a reforma? Eu digo não, porque não acabou ainda. Foi ótimo, de verdade. A gente agradece bastante. Eu fiquei muito honrado em poder participar disso, gente, de verdade, sabe? Assim, a biomedicina é uma profissão que vale a pena, muito. É apaixonante, seja na pesquisa, seja na análises clínicas. Eu tenho certeza que vocês vão ter um sucesso, ter um futuro muito legal, muito,
muito legal. Eu não quero falar brilhante, porque cada um tem a sua perspectiva de que é um futuro brilhante. Mas vocês vão ter muitas conquistas legais, pessoais, fazendo por aí.